Eu tô aqui morrendo de rir, Fernanda. Depois dos 40 que tem coragem de falar isso, antes dos 40 não tem. Outra. Comecei outra, filho. Eu tô rindo que até o Zoom assustou e desligou. Isso é porque tem mais de 40. Antes do 40 não fala, né? Uhum. Mas é verdade mesmo. E aí eu fiz a cirurgia e minha filha falava assim, mãe, como você sorri diferente depois da cirurgia. E ela falou isso na frente do médico, ela foi comigo. Aí ele falou assim, por isso, minha filha, viva por você, para agradar você e o espelho, não para agradar ninguém. Ótimo, adorei esse médico. Muito bom a gente saber que tem profissionais da área da medicina que valorizam o nosso trabalho, né? Que Ele é valorizam. presidente da Sobrapar, Tati. Ele faz reconstituição de face, sabe? Ah, legal. E ele só foi, é muito linda a história, ele só foi para a área clínica de cirurgia plástica por causa desse assunto. Ele fala que vendo o sorriso de uma mulher, ou de um homem, de alguém que se ama por uma simples correção da carne, é a função dele. Aí ele fala assim, porque mudar a carne, mudar um seio, mudar uma face é muito fácil. Agora, mudar o amar, o se amar é muito difícil. Então, ele fala que se ele pode ajudar o ser humano nesse processo de se amar, é o que ele faz. Muito legal. É Joia. bom a gente perceber, né? Que tem profissionais assim. Agora vai comer que eu comprei um falso. Juliana. Juliana, seu microfone tá ligado. Aí, obrigada. Então, vamos continuar então. Ficou clara a questão da crise da meia-idade, a gente já conversou o suficiente sobre ela no primeiro link, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu posso mudar o assunto? Beleza. Então, a gente vai falar agora dos relacionamentos, de quais são os problemas de relacionamento, ou quais são as melhorias de relacionamento, o que tem de diferente ou de importante para pontuarmos sobre os relacionamentos na vida do adulto intermediário. Como eu falei, existe a mesma linha de raciocínio do capítulo é muito parecida com a do adulto jovem, né? Vai falar sobre o casamento, sobre a coabitação, sobre o relacionamento homossexual, as amizades. Então, isso eu acho muito repetitivo. Apesar deles colocarem algumas pequenas diferenças que são pontuadas aqui, mas é muito simples de vocês lerem e entenderem. O que eu gostaria de falar é a respeito do relacionamento com os filhos, o relacionamento com os pais, porque nisso há mudanças e aqui tem algumas questões importantes para a gente pontuar. A paternidade e a maternidade, ela acontece, portanto, se a gente for obedecer um relógio cronológico, desde os capítulos anteriores, ali no adulto jovem, é ideal para se tornar pai e mãe, né? Entre os fins dos 30 anos e até antes dos 40, para estar tudo certinho biologicamente. A paternidade, de certa forma, ela é uma renúncia. Ser mãe é renunciar. Só quem é mãe e quem é pai sabe o que significa essa palavra. É renunciar à própria vida em detrimento da vida dos filhos. Tem mãe que deixa de estudar para poder cuidar dos filhos, tem mulheres que deixam de trabalhar, deixam de ter uma carreira, renuncia vida social, a gente não frequenta os mesmos lugares que frequentava antes, não tem a mesma vida que tem antes. Eu sempre quis muito ser mãe, minha mãe sempre me falava, minha filha, ter filhos é maravilhoso, mas depois que a gente tem, nunca mais a gente deixa de ter. Então é uma decisão séria. Porque o filho pode crescer, o filho pode se tornar adulto, mas a gente continua sendo mãe. Não tem jeito da gente se desligar desse papel nunca mais. E ela tem razão, a gente não é mais sozinha. Esses dias eu vi uma pessoa falando, ontem eu vi uma frase no filme e achei muito bonita. A mulher falou assim para o homem, eles estavam conversando, ela falou assim, você tem filhos? Aí ele falou, ainda não. Ela falou assim, eu tenho. Aí ele falou, como é a sensação de ter um filho? E ela falou, é ter o seu coração batendo fora do seu corpo.
Eu achei essa frase linda. Então, eu tenho uns 4 coração aqui em casa, batendo fora do meu corpo, né? E cada hora um tá num lugar e a gente não tem controle sobre isso. Quem quer ter controle sobre isso fica louca. Por isso que eu não sou uma pessoa controladora, porque não tem jeito de eu controlar onde está cada um, o que cada um está fazendo, com quem está. Não, a gente educou, ensinou, agora vamos confiar na educação que a gente deu, porque senão a gente enlouquece. Então, esse processo de renúncia alcança o seu clímax na meia-idade. Por quê? Porque as pessoas que adiaram algum projeto, agora na meia-idade, vão concretizar esse projeto. Por quê? Porque os filhos já estão crescendo, já estão adolescentes, já estão adultos, dá tempo e tem jeito agora de eu realizar alguns sonhos. E aí vai falar, o livro vai falar exatamente daquilo que tanto a Keila quanto a Fernanda, eu acho que citou, que é a síndrome do ninho vazio. O que é isso? Síndrome do ninho vazio. Algumas pessoas, alguns pais, algumas mães, renunciam tanto à própria vida, em detrimento do cuidado com os seus filhos, que a sua principal função passa a ser cuidar desses filhos. Então, é fazer a comida preferida deles, é cuidar da casa para eles, é limpar a casa para eles, é viver levando e buscando na escola, cuidando da rotina de todo mundo, leva no médico, cuida da saúde de um, da saúde do outro, problema com o namorado, problema com o coleguinha, e a gente fica vivendo a vida dos filhos. Os filhos vão embora. Tem que ser assim. Eles têm que bater asas e voar. Se não sair de casa, tem alguma coisa de errado. Então, eles vão ou se formar, ou vão fazer uma faculdade em outro lugar e vão sair de casa, ou eles vão trabalhar em outro lugar e vão sair de casa, ou eles vão se casar, constituir a própria família e sair de casa. E aí, eis que a casa fica vazia. E essa pessoa que sempre se dedicava só à família e só aos filhos, ela entra numa síndrome, né? Ela entra numa sensação que beira a depressão. Por quê? Para quem que eu vou fazer a comida? Nossa, antes eu fazia um bolo e o bolo acabava em um dia. Agora eu faço um bolo, é só eu e meu marido. Nossa, perde, não tem mais muita gente, não tem mais barulho, a casa tá vazia, a casa tá sem graça. Se não tiver uma ressignificação desse casamento, dessa cumplicidade, desse companheirismo, se não tiver uma ressignificação da própria vida, né, no sentido de planos e projetos pessoais, essa pessoa vai sofrer. Ela vai sofrer. E esse sofrimento tem o nome de ninho vazio. É a fase de transição da saída do último filho de casa. E aí, principalmente as mulheres, as mães, é que relatam esse sofrimento maior. Para algumas mães que são muito apegadas, a gente pode, como psicóloga, sugerir uma transição parcial. Por exemplo, a gente percebe que tem uma paciente, uma pessoa que você orienta, ou mesmo um conhecido que pode aproveitar dos seus conhecimentos como psicóloga, você vai orientar. Que jeito que você vai orientar? Essa fase pode ser de uma maneira mais lenta, como, por exemplo, aconteceu com a minha vida quando eu fui casar. Antes de casar, eu passei no vestibular. E eu passei no vestibular em Goiânia. Não tinha curso de psicologia aqui em Anápolis. E eu fui morar em Goiânia. Então, eu ficava a semana toda em Goiânia, porque meu curso tinha aula de manhã, de tarde, alguns dias tinha à noite. Ele era um curso integral, então tinha aula em vários horários, assim. Então, não dava para ir e voltar todo dia. Gente, faz muito tempo, a pista nem era dupla. Vocês não conheceram, vocês que são novinhos, não conheceram essa pista de Goiânia do jeito que era antes. Era terrível. Então, eu ia na segunda-feira cedo, ficava lá a semana toda e no sábado eu voltava. E aí eu continuei conversando com a minha mãe todos os dias, pelo telefone fixo. Não tinha celular, não. Eu tinha que usar o telefone fixo de onde eu morava para ligar para ela uma vez por dia. E
a gente tem um negócio de fazer café no mesmo horário. Ela sempre fez café entre 5 e 6 horas da tarde. Minha mãe fazia café e eu sentava com ela, a gente tomava café, comprava um pão quentinho e tomava café juntas conversando. Quando eu fui para Goiânia e ela fazia o café, ela lembrava de mim. E ela falava assim: você tá tomando café? Você tá comendo pãozinho 5 horas? E, de certa forma, ela já foi aprendendo a fazer o café na quantidade menor. Ela já foi aprendendo que no sábado eu voltava e ia tomar o café com ela. E o que que aconteceu? Nesse um ano do meu primeiro ano de curso de faculdade, eu fiquei noiva e me casei. Então, quando eu me casei, ela já tinha se acostumado. Por quê? Porque eu tinha ficado semana, fim de semana, semana, fim de semana. Então, foi uma transição mais lenta. E até hoje, gente, 5 horas, 6 horas da tarde, eu faço café aqui na minha casa. Eu posso ligar para minha mãe que ela está fazendo café na casa dela. A gente toma café virtualmente, conversando, porque temos o mesmo costume. Então, se ela não tivesse tido, talvez, essa oportunidade de vivenciar aos poucos, ela teria sofrido mais. Porque eu sou filha, a única mulher, e meu irmão é bem mais novo que eu. Oi, Fernanda. Aqui em casa foi bem o contrário de tudo isso, porque como eu sofro muito com o meu pai, né, nesse sentido, sofro muito, até um jeito assim, né, de falar, mas eu sempre trabalhei com ele, comecei a trabalhar com ele com 17 anos, tem 11 anos que a gente trabalha junto, então a gente se fala todos os dias. Então, quando eu casei, para eu sair de casa, foi muito difícil. Foi difícil para mim também e para ele. E hoje, eu cursando uma coisa que não tem nada a ver com o nosso trabalho e querendo seguir um outro caminho profissional, parece que eu já tenho 9 anos de casada e meu pai ainda sofre com a síndrome do ninho vazio por causa de mim. Entendi. Até hoje. Ele quer todo mundo em volta dele, ele fala assim, eu não tenho vergonha de falar não. Por mim, fica todo mundo aqui debaixo da minha asa mesmo a vida inteira. E aí a gente entra em conflito constantemente por causa disso. E aí esses dias ele falou para mim assim, você não é mais a minha Fernandinha. E aí eu falei para ele, pai, eu não sou mesmo, porque isso vai mudar. As coisas mudam. A única coisa que não muda é a gente continuar sendo uma família. E a gente se amar independente do caminho que cada um tomar. Mas parece que conforme o tempo vai passando, tá ficando mais difícil para ele entender isso. E parece que o fato da gente viver muito junto tá só atrasando mais o processo e tá tornando mais difícil. Então, são 9 anos de casada e que ele ainda não entendeu. Você não é dele mais. Exatamente. Gente, muito difícil isso. Ninho vazio. Isso que ele está vivendo, realmente, cortar o cordão umbilical não é fácil. Deixar o filho bater asas e voar não é fácil. Ontem, quando eu fui para o estágio com as minhas alunas, porque o estágio tem um estágio, alguns que já são presenciais, né? E voltou para o presencial. E ontem eu fui para o estágio. Antes de ir, eu fui conversar no grupo com as minhas estagiárias sobre o que a gente ia fazer, como é que ia ser a oficina e tal. Quando eu fui entrar, já estava tudo resolvido. Uma já tinha falado o que ia levar, a outra já tinha falado o que ia fazer, todo mundo já tinha resolvido tudo. Aí eu entrei e falei assim, boa tarde, eu informo que estou saindo do grupo, porque vocês não precisam mais de mim. E aí elas ficaram meio assustadas e meio rindo, né, Tati, isso é difícil, hein? Eu falei, não, mas eu acho lindo isso. Quem viu vocês pintinhos debaixo da asa lá no primeiro período e agora no 10º período, bater asas e voar, é lindo! Eu me arrepio de falar, é maravilhoso. Essa sensação que eu tenho com alunos que começaram bem imaturos e agora estão fazendo tudo sozinhos, só precisa de uma supervisão no estágio, essa sensação é muito parecida com quem tem filhos. E aí os filhos amadurecem, não estão mais debaixo da nossa asa, não precisam mais da gente passar mertiolate e colocar band-aid e soprar o machucado. Eles mesmos levantam, sacode a poeira e bora para outra. Quando um filho vai sozinho no médico, a gente fica assim, nossa, não precisa de mim mais, não.
né? Então tá. Significa, cortei o cordão umbilical, não dependo de você. Não significa, não te amo mais. Mas significa que não tem aquela dependência. E para alguns pais, isso é difícil de ser aceito. E o nome disso é a síndrome do ninho vazio. Só que aí acontece o que a Keila falou agora há pouco, em algumas casas, o fenômeno bumerangue, ou o famoso ninho atravancado, também acontece. Tem outro nome, pode ser fenômeno bumerangue, ninho atravancado, ou o livro traz síndrome da porta giratória. Já viu uma porta de banco? Aquela porta que se você não sair, você volta para dentro do banco? Pois é, tem algumas pessoas, o que acontece quando o ninho esvazia, mas imediatamente ele se enche de novo? É quando um filho se casa, mas ao invés dele ter a casa dele, ele traz a família dele para morar junto da mesma casa. Vem marido, filho, a esposa, as crianças para morar todo mundo junto. Ou ele até casa e vai morar em outra casa, mas aí a primeira dificuldade que ele tem, seja um desemprego, seja a dificuldade de pagar um aluguel, seja um problema, às vezes discutiu com o cônjuge, volta para a casa da mamãe correndo. Isso tem um nome, isso se chama síndrome da porta giratória, que é a tendência dos adultos jovens que já deixaram a casa dos pais voltar quando enfrentam algum problema, seja um problema financeiro, seja um problema conjugal. Nós não temos, nós adultos meia-idade, não temos exatamente que trancar a porta e falar, vai embora, casou, se vira. A gente não tem exatamente que fazer isso, mas quase isso, sabe? Eu tenho uma certa birra quando eu vejo assim, uma mãe falar assim, minha filha casou, mas o quarto dela ainda tá aqui, porque quando precisar, tá aqui. Ué, essa mãe tá pondo olho ruim no casamento da filha. Ué, gente, porque casou, o quarto vai virar biblioteca, academia, quarto de hóspedes, um bercinho para quando o netinho for dormir lá, para os pais viajarem. Assim, sim. Agora, deixar o quarto pronto para quando o filho voltar, significa, eu não acredito que esse casamento aí vai dar certo, eu não acredito que esse emprego que você está arrumando lá longe vai dar certo, vou deixar a cama aqui forradinha do mesmo jeito, porque logo você volta. Isso é olho ruim, gente, isso é praga de mãe. O filho fala que vai sair de casa e a mãe desespera. Fica parecendo a história, vou contar, vocês vão morrer de rir. Fica parecendo a história de uma história que a minha avó conta, da galinha mãe do patinho. E aí você fica assim, como assim, né? Na roça é muito comum, gente, a galinha chocar os ovos dela e a tempo, direitinho. A pata, ela não tem paciência para chocar. Ela tá lá em cima dos ninhos, de repente ela sai e abandona os ovos. E os ovos estragam. Então, o que os fazendeiros espertos fazem? Eles pegam o ovo da pata e colocam no ninho da galinha, porque a galinha tem muita paciência. E aí nasce todo mundo junto, pintinho e patinho. E a galinha acha que é todo mundo filho dela. Só que aí, quando vai passando perto da represa, os patinhos entram na represa. E a galinha fica desesperada. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia ficar desesperada para vocês verem. Eu já fiz isso em sala de aula. Eu fico lá na frente assim, ó. Ela fica em volta da represa e o patinho nadando, como quem diz, ih, mãe, você não sabe de nada, eu sei nadar, tá? Exatamente isso acontece quando um filho vai trabalhar. Eu já vi esse relato até com criança mais nova. A mãe pensa assim, nossa, o fulaninho vai para a escola, ele vai chorar, tadinho. O menino chega na escola e fala, tchau, mãe. E a mãe que chora, meu Deus, ele não tá nem aí para mim. Que bom, mãe, você criou direitinho, com apego inseguro. E ele vai se desenvolver sozinho agora, independente, autônomo. Deixa seu filho desenvolver. É essa a ideia. Assim como quando sai de casa.
deixa desenvolver, deixa crescer. Mas parece que tem muitos pais e mães que perdem o controle de posse sobre a vida dos filhos, e isso é doloroso. É uma posse muito grande, é um controle muito grande. Pessoas controladoras não querem perder o controle sobre a vida dos filhos. E se não estiver morando debaixo dos olhos mais, como que eu vou organizar a vida dela? Não está morando aqui comigo? Quem que vai organizar a vida dela? Aquele lá no caso, é o genro. Então, tem muitos pais, exatamente, Raquel, pior quando sai de casa e a sogra toda hora vai na casa, ainda vai lá controlar, né? Então, essa síndrome chama síndrome do ninho atravancado. Primeiro problema, primeiro sinal de fumaça, volta para casa de mamãe, que mamãe vai acolher, que vai dar um jeito. Gente, eu não estou falando que é errado ajudar os filhos, certo? Não estou dizendo que é errado. Um filho perdeu o emprego, está passando uma dificuldade, eu vou falar, não, senhor, vai morar debaixo da ponte, que aqui na minha casa a gente não dá conta de pôr comida quente na mesa e não saber se o filho está comendo. A gente não dá conta. Isso não existe. Aliás, existe. Tem umas mães sem coração. Mas existe uma divisão, né? Saudável entre um limite para aquilo, até onde eu posso ir como ajuda bem-vinda e até onde eu estou atrapalhando o desenvolvimento do meu filho. Então, tem pais que não deixam nem sofrer, nem crescer e já acolhe debaixo da asa de novo. Como que essa pessoa vai desenvolver? Vai ser um pouco mais complicado. Tinha alguém que tinha levantado a mão. Eu acho que era Letícia, mas aí levantou a mão e saiu. Ela falou alguma coisa no chat? Não. Não, professora, é porque meu celular travou. Aí detecou os trem tudo aqui. Ah, então tá bom, porque eu vi uma mãozinha e pensei, eu tenho que devolver a palavra ali. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, eu quero. Fala, Eliada. E não é questão de cultura, por exemplo, as famílias orientais, estava vendo um documentário indiano que quando eles casam, eles vão morar justamente como você falou. Eles vão morar todos juntos, com a sogra, com o sogro, Coitados, as né? noras, depende tanto de filho que tem, eles moram todos juntos, todos em família. E na outra questão, você falando sobre a independência de você dar para os filhos, e depois que o pai, por exemplo, a filha ou o filho casa, mas fica sempre dependendo. Eu acho que até o genro, eu tenho conhecimento de pessoas assim perto de mim, que o pai ajuda até a questão financeiramente e depois eles nunca mais se desapegam, eles não são independentes, tá? Exato, Então, assim, fica mais fácil, né? Isso, o pai e a mãe sempre têm controle sobre a vida do genro ou da nora, e eu acho isso muito difícil, porque ter até o controle financeiro e eles gostarem, então depender do que no fim os filhos gostam. Eles E quando gostam tem o disso. controle financeiro, se sente no direito de dar ordens, né? Eu estou dando dinheiro, então é para comprar isso, não é para comprar aquilo. E o palpite vai além simplesmente do controle financeiro, passa a ser um controle muito maior. Voltando à sua questão, sim, Eliada, sempre que a gente está falando o que a gente está falando aqui, nós estamos falando dentro de uma cultura ocidental. O livro, inclusive, é americano, né? E a gente já conversou lá no capítulo de adultos jovens que é muito comum os filhos americanos com 18 anos sair de casa. Não é porque vai casar, igual aqui no Brasil. É porque com 18 anos o pai já fala assim, meu filho, vai dar um jeito na sua vida. Então a gente vê em filmes, né? Trabalha de garçonete, trabalha no McDonald's, trabalha de frentista de posto de gasolina, o trabalho que encontrar, porque vai sair de casa e tomar conta da própria vida. Então, é uma questão cultural, sim. Eu percebo que, por ser mais do interior, por exemplo, nós, além de Brasil, nós somos interior de Brasil, nós somos Goiás, né? Então, é muito mais difícil para uma pessoa do interior deixar o filho ir para a cidade grande estudar do que para uma mãe que tem um filho aqui em Anápolis deixar o filho estudar em Brasília ou em Goiânia. A gente percebe essas diferenças. Sempre tem a diferença cultural, sim. Isso permeia
todos os aspectos da temática que a gente está levantando aqui hoje. E sim, quando os pais continuam tendo controle financeiro sobre os filhos, é prejudicial. Aquele ditado de que quem casa quer casa, ele é verdade. Por isso que quando as pessoas falam assim, porque eu estou planejando casar, é muito comum as pessoas perguntarem assim, mas você tem onde morar? Porque assim, vai morar na casa da mamãe? Não, então, isso não é casar, isso, né? Porque casar se envolve não só o sustento financeiro, como também as atividades domésticas. Quem é que vai lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa? Mamãe continua fazendo tudo? E todo mundo vira hóspede? Coitada dessa mamãe, né? Então, nesse sentido, é negativo. Então, o ninho atravancado é exatamente essa tendência do jovem voltar para a casa dos pais diante a primeira dificuldade que ele encontrar, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade conjugal. Isso significa prolongar a função dos pais. Por quê, gente? Porque quando um filho se vai, né, tem todo o ritual de saída, há um sofrimento, sim, há uma insegurança, sim, há uma preocupação, mas foi. Aí há talvez um pouquinho de síndrome do ninho vazio, a gente sente aquela vontade, a saudade, aquela ausência, aquele espaço ali que não está ocupado, a casa está vazia. Mas o ideal é que o casal que ficou, a mãe e o pai que ficou de meia idade, eles tenham resiliência para essa reconstrução. E não que eles vão ficar esperando o ninho voltar a se encher. Que resiliência para essa reconstrução é essa? Tem uma parte aqui do livro que fala que muitos casais ressignificam o seu casamento com essa saída dos filhos. Eles vão ter mais liberdade, eles vão ter condições talvez de viajar. Aquele dinheiro que era para a família toda, aquela renda que era para a família toda, agora é só para o casal. Bora planejar umas viagens aí, gente. Vamos passear, né? Vamos visitar os netos lá na casa onde eles estão morando. Tô brincando, porque aí é perturbar a casa dos filhos. Vamos passear, vamos conhecer novos lugares, vamos fazer uma outra lua de mel. Mas, infelizmente, está dizendo aqui no livro que alguns casamentos se desfazem quando os filhos saem de casa. Por quê? Porque um não se encontra no outro mais. O casamento, a família, estava constituída por causa da presença dos filhos. Os filhos não estando em casa mais, muitos casamentos perdem o sentido, se dissolvem, né? Então, a gente sabe que existe essas duas possibilidades. Tanto o casal se refazer, aumentar a cumplicidade e a intimidade, como também pode acontecer do casamento se desfazer. Uma outra questão que a gente tem que falar, porque a gente estava falando só do papel do adulto meia-idade com os filhos, né? Mas como eu disse para vocês na aula anterior, nós somos uma geração sanduíche. Então, um pedaço do livro agora fala sobre o cuidado que a gente tem que ter com os nossos pais. Porque se nós somos quase idosos, né, Mauro? Os nossos pais já são idosos. Então, eu preciso cuidar dos meus pais. Então, olha como que é um sanduíche espremidinho ali, ó, é o recheio do sanduíche. Eu tô aqui, eu tenho que me preocupar com isso que a gente acabou de conversar, que é muita preocupação. Se meu filho vai casar, se meu filho vai trabalhar em outra cidade, se ele vai fazer faculdade em outra cidade, o que é que ele vai comer, o que é que ele vai vestir, se ele está tendo condições de vida. Eu estou me preocupando com os meus filhos. Ao mesmo tempo, não é separado, ao mesmo tempo, eu tenho que me preocupar com os meus pais, que já estão de idade e eles precisam desse apoio nessa fase da vida. Existem muitos filhos na meia-idade que passam a ser cuidadores dos seus pais idosos. E tornar-se um cuidador é uma exigência muito grande. Por quê? Porque nós já temos limitações. Eu não tenho, talvez, a mesma força de um jovem, de uma jovem, para levantar minha mãe no colo, para colocar ela numa cadeira de roda, para levar para dar um banho, para levar para o hospital. Então, é difícil. Às vezes eu vou ajudar minha mãe e posso travar minha coluna. Às vezes eu vou ajudar meu pai e posso me sentir muito enfadigada, muito cansada,
né? Então, as pessoas enfermas, principalmente os idosos, eles requerem uma carga de cuidado muito desgastante. Além do desgaste físico, tem o desgaste emocional. Sabe por quê, gente? Porque eles são idosos, mas eles ainda continuam sendo pai e mãe. Então, eles não querem aceitar que a gente cuide deles como se estivesse cuidando de uma criancinha. Eles ficam muito bravos quando a gente fala, mãe, eu vou te levar. Como assim você vai me levar? Não, eu que vou marcar meu médico, eu que falo a hora que eu vou, e já fica bravo, né? Chega alguns idosos que chegam numa fase que tem que usar uma fralda, que precisa da comida na boca. E aí eu já ouvi relatos de filhos que estão cansados porque o idoso bate, o idoso chuta, ou é grosseiro, é sem educação, fala um monte de coisa, é ranzinza, machuca emocionalmente a pessoa que está cuidando. Por isso que existe aqui no livro um termo chamado esgotamento do cuidador. O ideal, para não acontecer essa exaustão física, mental e emocional dos filhos adultos cuidando dos seus pais, o ideal, gente, é que haja um arranjo entre um rodízio entre os filhos, para não ficar pesado para um só. Então, cada semana, cada mês, é um filho que cuida, um neto que cuida, alguém que dá uma ajuda. Se tiver que dormir junto, cada dia é um que dorme junto. Já vi várias famílias fazendo esses arranjos, porque é muito pesado para uma pessoa só cuidar. Algumas famílias, pessoal, não têm condições, ou por ser só um filho, ou esse filho não ter condição nem física e nem financeira de cuidar dos seus pais idosos, ele pode precisar de colocar esse pai ou essa mãe numa casa de auxílio, numa casa de uma assistência domiciliar. E aí, esses programas de ajuda aos idosos, às vezes, muita gente, quando vai visitar um asilo, fica julgando, né? Nossa, que absurdo, como é que abandona um pai, como é que abandona uma mãe? Nem sempre é por maldade, nem sempre é porque não amava esse pai ou essa mãe. Muitas vezes pode ser porque não tinha condição, tem que trabalhar o dia inteiro, como é que cuida? Porque, gente, o idoso se torna um bebê, requer muito cuidado, tem que dar banho, tem que trocar a fralda, tem que dar comida na boca. E aí, como que trabalha? Que hora que trabalha? Enquanto está trabalhando, quem cuida da mãe e do pai que está idoso desse jeito? Paga uma babá, paga uma enfermeira. Quem tem condições, sim. Mas quem não tem condições? Então, quando vocês visitarem um asilo, ou quando vocês verem uma família tomando essa atitude, não julguem. Não julguem. Nem sempre as famílias fazem isso porque elas querem, não tem atenção, não está nem aí, nem sempre. Muitas vezes é porque não tem condições mesmo de cuidar daquele pai e daquela mãe idosa, tá? Tem famílias que têm muita condição. Eu já tive um paciente que ele tinha uma UTI na casa dele, para a mãe dele. Por quê? Porque o hospital falou que não tinha mais nada para fazer, e ao invés da família ficar mantendo no hospital, ele construiu um quarto na casa dele, e ele fez uma UTI, com oxigênio, com tudo que precisava, para a mãezinha dele ficar na casa dele. Então, assim, tem pessoas que têm condição, mas nem sempre é assim. Tati, Oi. aqui em casa a gente passou por essa experiência durante uns 4 anos, eu acho. Ah, é? Ou mais. Porque minha avó, ela teve Alzheimer. Ah, Ela foi, com o tempo, foi deteriorando, né, as funções motoras, sim. a memória, a fala. Então, tipo, quem cuidou praticamente dela foi minha mãe. Minha mãe tem 2 irmãos. E o meu tio ajudou com dinheiro, porque ele mora longe, mora lá no Nordeste. E minha tia praticamente não ajudou, sabe? Então, assim, ficava muito pesado, Tati. Tá vendo? Nossa, eu e meu irmão, a gente tinha que trocar a fralda dela todo dia, porque já tava com incontinência. Ela não conseguia mais andar, tinha que levar ela para os lugares. Tinha uma época que ela ainda andava,
mas ela desequilibrava. E como, assim, eu não sei por quê, os idosos são teimosos, né? Ela não gostava de ficar sentada. Ela gostava de andar, só que ela desequilibrava. E mesmo assim, ela gostava de andar. Então, tinha que ficar, tipo, seguindo ela, sabe? Para não acontecer nada de ruim. Dá muito Realmente, mais cuidar de uma trabalho que pessoa, criança, porque não muito obedece. mais. Nossa, muito mais. Nossa, pelo amor de Deus. É, Ninguém criança a gosta. gente põe a faca no alto, o fogo no alto, o adulto ele alcança. Não tem jeito, né? E quando tranca o portão e fala que não vai sair, o que é isso? Estou sendo preso dentro da minha própria casa, virei prisioneiro, que absurdo, né? Eu já ouvi muitos relatos como esse, Mauro, infelizmente. Nós vamos falar um pouquinho mais do aspecto do adulto idoso nos capítulos adiante. Aqui é importante ressaltar isso que você falou do esgotamento do cuidador, porque o filho adulto meia-idade, ele cuida dos seus pais idosos e não é fácil. Quando tem a família para dividir as tarefas, alivia um pouco mais. Mas em alguns casos o idoso não quer, sabe, gente? Ele já está acostumado também a ficar na casa daquela filha ou daquele filho, e ele não quer ser esse nômade, que cada dia ele está na casa de um, né? Ele fica mais sistemático. Aí a Fabiana diz que tem um pai também muito teimoso, igualzinho uma criança. É isso mesmo. Quanto mais velho, mais trabalho a gente vai dando para as pessoas. O último pedacinho que eu quero falar aqui com vocês desse capítulo é uma parte linda que a gente vê a Keila compartilhando com a gente sempre, que é a fase de se tornar avó e avô, que é uma coisa gratificante da meia-idade. Muitas pessoas podem se tornar avós e avós na meia-idade. A partir dos 40 anos já pode acontecer a qualquer momento. O papel de avó e de avô começa antes de terminar a função de ser pai e mãe. A gente não deixou de ser pai e mãe, a minha mãe diz que ter um neto é amar em dobro. É fruto do seu fruto, então ela diz que é inexplicável esse amor. Eu já estou querendo sentir esse amor há muito tempo, mas meus filhos não cooperam comigo, né? Porque na idade que eu tô, minha mãe já era avó, eu já tinha produzido alguns netos para ela. Mas eu vou te contar, viu? A galera aqui tá meio devagar. E outra, eu já falei que tem que ser neta, não é neto, porque eu tenho muito menino, então eu quero neta. Pensa na minha neta, gente, querem. Pensa, o laço igual o sapato e a bolsa, cada roupa vai ser uma perua. Nossa, não vai prestar. Eu tenho que combinar com a minha nora, né? Pra ela gostar de mim e deixar eu enfeitar. Oi, Keila. Oi. Se eu soubesse que era tão bom ser avó, eu tinha nascido avó já. Aí, que legal. É uma delícia. Eu imagino. E eu que sou louca com criança, fico tentando imaginar essa possibilidade sempre. E aqui no livro fala sobre esse papel muito importante que em algumas sociedades, inclusive, as avós passam a ter função de criar os netos, que às vezes os pais saem para trabalhar, não tem condições de ter alguém para cuidar, ou pôr numa escola ou numa creche, e os avós é que vão criar esses filhos. Então, esse capítulo encerra muito lindo, falando que cuidar de netos é um dos principais objetivos do adulto meia-idade. Então, eu espero muito ser avó. Quando eu for, vocês vão saber com certeza que meu Instagram não vai ter outra coisa, só vai ter foto dos meus netos, porque não vai ter condição, tanto que eu vou ficar feliz. Gente, tá faltando pouquinhos segundos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Raquel. Minha mãe descobriu que vai ser avó recentemente, aí na hora que a senhora falou que ser avó, né, nessa idade, ela já gritou, olha, sou eu. Fica todo mundo da família ouvindo minha aula, né? Só a Raquel não, a família inteira ouvindo minha aula. Pessoal, eu coloquei os pós-aulas das outras aulas, já tá tudo em dia, os vídeos já tá tudo em dia, só vai ficar faltando o vídeo e o pós-aula de hoje. Semana que vem é prova, tá bom? E não, nós vamos ter que voltar, porque eu vou ter que falar da atividade que vocês vão fazer, valendo nota.
Nós vamos ter que voltar. A Valéria disse que não quer voltar, não. Desliga e volta para eu explicar.